Esta análise debruça-se sobre um excerto do capítulo 5 do Sermão de Santo António, da autoria de Padre António Vieira. É neste ponto que o pregador executa uma viragem fundamental na sua argumentação. Abandona-se o louvor aos peixes, que dominou a primeira parte do sermão, para dar início à sua repreensão, utilizando-os como uma poderosa alegoria para os vícios humanos. Esta transição é de facto crucial. Vieira deixa de apresentar os peixes como um modelo de virtudes para passar a usá-los como um espelho dos defeitos humanos. A partir daqui, a sua oratória concentra-se na crítica direta aos comportamentos que visa corrigir na sua audiência. O primeiro alvo de repreensão de Vieira é então o peixe roncador. A escolha é evidentemente deliberada. É através deste peixe que o autor introduz o seu argumento central, a crítica à soberba, à jactância e, acima de tudo, à dissonância entre a aparência e a essência. A argumentação arranca com uma interrogação retórica que estabelece, desde logo, a antítese central. Vieira justapõe a pequenez física do peixe, que é realçada pelo diminutivo peixinhos, à magnitude do seu som, as roncas do mar. Esta ironia inicial serve de premissa a toda a crítica que se segue. É fundamental notar que o termo roncador opera em dois níveis distintos. No plano literal, claro, designa uma espécie de peixe, mas é no plano alegórico que reside o interesse de Vieira. Aí, o peixe torna-se a personificação do indivíduo soberbo. O ato de roncar funciona assim como metáfora para o discurso vazio, para a ostentação de poder ou de saber que não tem correspondência na realidade. O cerne do argumento de Vieira reside, portanto, nesta oposição. O som, o roncar, simboliza a palavra, a promessa ou até a ameaça. O pequeno tamanho, por outro lado, simboliza a realidade da ação, a obra. Para Vieira, a soberba manifesta-se precisamente neste desequilíbrio, quando a palavra excede em muito a capacidade da obra. Para fundamentar a sua tese, Vieira recorre a uma estratégia de autoridade, utilizando o que a retórica clássica designa por exempla, ou seja, exemplos morais ilustrativos retirados das Sagradas Escrituras. As figuras bíblicas vão servir de arquétipos para ilustrar as consequências nefastas da soberba, do roncar. O primeiro exemplo apresentado é o de São Pedro. Vieira foca-se na sua promessa de lealdade inabalável a Cristo e utiliza deliberadamente os verbos roncado e barbateado para associar a sua jactância à do peixe. A promessa de Pedro torna-se assim o paradigma da palavra que não se cumpre na ação. A análise prossegue com a exploração da antítese entre a promessa e a ação. A lealdade prometida até morrer contrasta de forma gritante com a negação perante a voz de uma mulherzinha. Desta falha, Vieira extrai uma máxima com valor universal. O muito roncar antes da ocasião é sinal de dormir nela. A soberba verbal, conclui o pregador, precede e, na verdade, causa a inação no momento decisivo. Passemos ao segundo exemplo, o gigante Golias. Se Pedro representava a soberba da promessa, Golias encarna a soberba da força física, da aparência intimidadora. Vieira estabelece aqui uma analogia muito explícita. Golias está para os homens assim como a baleia está para os peixes. É o expoente máximo da grandeza meramente aparente. Mais uma vez, a estrutura argumentativa assenta na antítese. A aparência formidável de Golias, a ronca dos filisteus, é completamente desconstruída pela sua derrota perante a humildade de David. A lição teológica é, por isso, clara. A soberba que desafia a ordem divina entra em conflito direto com Deus e, como tal, é inevitavelmente humilhada. Depois de expor a vacuidade da soberba, através destes exemplos negativos, Vieira passa a construir, por oposição, o paradigma da virtude. A verdadeira grandeza, argumenta ele, não reside no roncar, mas sim no seu oposto, o silêncio humilde que se traduz em ação. O orador aprofunda a sua análise, identificando agora as duas principais causas da arrogância humana, as duas fontes que levam o homem a roncar. Por um lado, o conhecimento, o saber, por outro, a autoridade, o poder. Cada uma destas fontes será, por sua vez, ilustrada com um novo exemplo. Vieira apresenta então Caifás como o arquétipo da soberba intelectual e Pilatos como o da soberba do poder. Ambos roncam contra Cristo. Em contraste absoluto com estes, surge a figura de Santo António. Embora possua tanto o saber como o poder, precisamente as fontes da arrogância dos outros, o seu modelo de comportamento é o oposto. É o do silêncio, o do calar. Ele é, em suma, a antítese perfeita do roncador.
Ao chegar à conclusão do seu argumento, Vieira torna finalmente explícita a ligação entre a alegoria e o seu verdadeiro alvo. A crítica aos peixes revela-se, assim, aquilo que sempre foi, um espelho para a repreensão dos vícios dos homens e, mais especificamente, dos vícios da sociedade colonial do Maranhão. A figura do roncador funciona, portanto, como uma complexa metáfora. Através dela, Vieira critica a arrogância e a hipocrisia dos colonos, nomeadamente a profunda dissonância entre a fé que professavam e as ações que praticavam. O sermão é, no fundo, um veemente apelo à coerência moral, à união indissolúvel entre o dizer e o fazer. O argumento culmina num paradoxo notável. A verdadeira força de Santo António não provém do ruído, mas do seu silêncio. O seu brado, a sua mensagem, ecoa com um poder imenso, precisamente porque nasce da humildade e não da ostentação. O silêncio torna-se, assim, mais eloquente e mais poderoso do que a palavra arrogante. O excerto deixa, assim, uma reflexão final sobre a natureza da virtude. Se o discurso desprovido de ação não passa de um ruído vão, o sermão de Vieira propõe que o valor supremo reside noutro lugar. A questão que permanece é então esta: se a palavra sem obra é apenas roncar, que valor detém o silêncio que age?